No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 1, versos 1 a 5. Aprendemos que o Senhor Jesus Cristo é a fonte de toda luz e vida espiritual. João diz que a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte eterna, e somente dela os filhos dos homens têm recebido vida. Eram provenientes de Cristo toda a luz e vida espiritual que Adão e Eva possuíam antes da queda. Era inteiramente procedente de Cristo toda e qualquer libertação de pecado e morte espiritual, experimentada por qualquer filho de Adão, desde a queda também, qualquer iluminação de consciência ou entendimento obtida desde então. Em todos os tempos, a maior parte da humanidade tem se recusado a conhecê-lo, esquecendo-se da queda e da necessidade de um Salvador pessoal. A luz tem constantemente resplandecido nas trevas, e a maioria dos homens não a tem compreendido. Mas, se qualquer dos incontáveis seres humanos, homens e mulheres, já receberam luz e vida espiritual, devem tudo isso a Cristo. Se desejamos conhecer o quanto o pecado é excessivamente abominável, devemos ler com frequência esses 5 versículos do Evangelho de João. Notemos o tipo de pessoa que o Redentor da humanidade precisou ser, a fim de providenciar a redenção eterna aos pecadores. Se, para tirar o pecado do mundo, foi preciso de ninguém menos que o próprio Deus eterno, é porque aos olhos de Deus o pecado é muito mais abominável que a maioria dos homens pode supor. A medida exata da malignidade do pecado é reconhecida quando consideramos a dignidade daquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Se Cristo é tão excelso, então o pecado é realmente abominável. Se desejamos conhecer o fundamento da esperança do verdadeiro crente, devemos ler com frequência os 5 primeiros versículos do Evangelho de João. Notemos que o Salvador, no qual o crente é convidado a confiar, é nada menos que o Deus eterno, capaz de salvar cabalmente a todos os que, por seu intermédio, vêm ao Pai. Ele, que estava com Deus e era Deus, é também Emanuel, Deus conosco. Demos graças a Deus por nossa esperança estar firmada naquele que é poderoso. Salmo 89 verso 19. Em nós mesmos somos grandes pecadores, mas em Jesus Cristo temos um grande Salvador. Ele é a sólida pedra fundamental, capaz de suportar o peso do pecado do mundo. Aquele que nele crê não será de modo algum envergonhado. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 6. Ele é a sólida pedra fundamental. Por Bispo Charles Riley, Meditações no Evangelho de João.